Bem, imagino que boa parte de vocês conheçam esse filme. Trata-se de Videodrome, um grande filme de um cineasta canadense chamado David Cronenberg. Eu comecei com o fim do filme por uma razão bastante significativa. A primeira delas, na verdade, foram duas razões. A primeira delas é que eu gostaria de começar essa conferência insistindo num aspecto, a meu ver, central da experiência estética contemporânea, né? E que seria uma boa porta de entrada para as discussões sobre novos sujeitos que aparecem em cena. Certo? Um biólogo francês chamado Henri Atlan dizia que a vida era um sistema em perpétua desorganização, né? Ao contrário de uma certa visão que insistia na adaptação entre os organismos e seus meios ambientes, né? Atlan participava um pouco dessa ideia de que a vida ela desorganiza as relações entre um organismo e seu meio. Essa capacidade de desorganização sem uma destruição completa, certo? É o elemento fundamental daquilo que nós entendemos por desenvolvimento, a capacidade de responder às contingências, às instabilidades e às infidelidades do meio. Levando isso em conta, nós poderíamos dizer que alguma coisa dessa experiência aparece em momentos muito interessantes da arte contemporânea, porque são momentos que colocaram para si uma tarefa fundamental, que é a tarefa de fornecer a forma estética da crítica das ilusões de autonomia e de autoidentidade do eu, né? Tudo se passa um pouco como se, e aí é o segundo ponto que eu gostaria de insistir com vocês, tudo se passa um pouco como se alguns momentos fundamentais da arte contemporânea compreenderam que um dos elementos maiores da experiência estética passa por uma reordenação das possibilidades da experiência. E essa reordenação das possibilidades da experiência ela é indissociável de uma crítica do eu, de uma crítica da ideia de indivíduo, de uma crítica da ideia de individualidade, certo? Uma crítica que, de uma forma ou de outra, acaba por flertar ou por estetizar esses momentos de desaparecimento e de autodissolução da pessoa, né? Então, essa é uma das razões pelas quais eu achei que seria interessante, ao invés de se contentar com algumas generalidades no interior da arte contemporânea, insistir em cima de um caso, né? O caso é a obra cinematográfica de David Cronenberg, né? E eu gostaria de trazer para vocês alguns comentários gerais e fazer algumas análises de alguns filmes, em especial de um filme chamado Crash, né? Por acreditar que não se trata simplesmente de um cineasta de entretenimento, né? Trata-se de alguém que tem uma elaboração extremamente inteligente a respeito de questões maiores da vida contemporânea, né? Alguém que acabou, inclusive, de lançar um filme que eu recomendo que todos vocês vejam, que chama Cosmópolis, mas infelizmente, como ele não está disponível, não foi possível utilizá-lo dentro desse nosso comentário, né? Mas, por outro lado, eu queria também insistir em um outro aspecto antes de poder entrar no nosso debate. Consiste em dizer que o cinema não é uma arte menor, né? Isso é uma colocação importante para um professor de filosofia, até porque há uma longa tradição filosófica de desqualificação do cinema, né? Embora exista também uma tradição filosófica que reconhece o cinema como uma arte fundamental, e essa tradição ela aparece em vários autores de meios distintos. Por exemplo, você já pode encontrar no interior do pensamento francês alguém como, por exemplo, Deleuze, que desenvolveu uma reflexão bastante estruturada, aprofundada a respeito do cinema, né? Então, levando isso em conta, eu gostaria de insistir que há na cena contemporânea algumas obras, e obras seriam o termo, me parece, ideal para se falar desses tipos de produções, porque trata-se de uma experiência cinematográfica sistemática. Sistemática no sentido, bem, você tem um conjunto de questões que vai se desdobrando em cada um dos filmes, né? Quer dizer, alguém como David Cronenberg, ou Lars von Trier, ou David Lynch, vocês vão perceber que são os cineastas que, no fundo, trabalham conceitualmente.
que significa trabalhar conceitualmente? Significa definir um conjunto determinado de questões e fazer com que esse conjunto determinado de questões ele se desdobre o máximo possível. Né? Então aqui nós temos um conjunto de questões bastante interessantes. Né? E para isso eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais de ordem geral a respeito de David Cronenberg. Né? E depois fazer alguns comentários que vão ser mais precisos sobre certos filmes específicos. Né? Vejam, a primeira matriz, eu diria, do caráter perturbador, né, da obra de Cronenberg está na utilização deformada das formas, né, ou deslocada das formas. A grande maioria dos seus filmes desenvolve-se forçando os limites das formas estabelecidas pela tradição da história do cinema. Eles se aproveitam de estruturas narrativas desgastadas, de gêneros como o gênero de horror ou a ficção científica, a fim de perverter suas referências centrais. Como diz o próprio Cronenberg, eu protegi meus filmes através do gênero, e principalmente através de um uso hábil de metáforas. Nesse sentido, talvez o melhor exemplo seja esse filme que eu tenho certeza que boa parte de vocês viram, A Mosca, né? Que é um remake aparentemente banal de um dos clássicos mais insossos do gênero de horror e que se transforma na história, pelas mãos do Cronenberg, na história de uma lenta agonia da perda da identidade através da transformação do corpo. Um desconhecido filme de 1979, Cromosome 3, também leva essa lógica ao extremo. Qual é a história do filme? Um psiquiatra, ele faz com que seus pacientes somatizem as suas raivas e as suas frustrações. Nola, uma personagem que acaba de se divorciar, vai mais longe e dá à luz a uma série de pequenos monstros assassinos que a vingam de seus familiares e de suas humilhações. Com esse argumento de filme tipo B, Cronenberg cria uma espécie de Medeia produzida em laboratório que revela na maternidade uma forma bruta de horror e revela no declínio da autoridade paterna um risco de hipóstase das relações de rivalidade. Por que é interessante essa discussão? Pelo seguinte, eu diria que uma das estratégias fundamentais da arte dos últimos 30 anos consiste em se utilizar de formas hiperfetichizadas e formas gastas, né, que vêm do receptáculo, digamos assim, do sistema do entretenimento, mas a fim de deslocar essas formas, de criar uma relação de estranhamento com elas, fazendo com que aquilo que aparentemente nos era o mais familiar se transforme em torno mais estranho. Essa é uma estratégia muito distinta de uma discussão própria a uma certa vertente da noção de autonomia da obra de arte, que compreendia então a forma estética como uma forma que devia tomar distância de toda e qualquer naturalização, certo, das formas que circulam na vida social. Ou seja, ela precisa, por exemplo, tomar, no caso das artes plásticas, trata-se de tomar distância desses protocolos fundamentais de naturalização dos modos de organização, como, por exemplo, a mímese, né? Como, por exemplo, uma certa ideia de expressão. Né? Trata-se, por exemplo, a ideia de representação. Então, a arte autônoma é aquela que toma distância de protocolos como a mímese, como a representação. Né? No caso da literatura, trata-se então de tomar distância, de insistir na necessária autonomia da forma estética, né? Tomando distância, por exemplo, das representações tradicionais de personagens, certo? Da dimensão psicológica dos personagens, da profundidade psicológica dos personagens e de uma ideia linear de narrativa. Então vejam, esse tipo de procedimento ele vai, digamos, sendo secundarizado nas últimas décadas através de um outro tipo de protocolo bastante interessante também, que consiste em, ao invés de tomar distância, apropriar-se
Então, apropriar-se, por exemplo, da pornografia, dos quadrinhos, da música pop, ou desses gêneros do cinema, como horror, ficção científica, mas de uma forma tal que o gênero já não responde mais ao seu próprio conceito, poderia dizer assim. Né? Essa forma ela não responde mais ao seu próprio conceito, ela está completamente deslocada. E se tem algum cineasta que conseguiu fazer isso de uma maneira absolutamente brilhante, com certeza foi David Cronenberg. Né? Então vejam, essa necessidade, nós poderíamos dizer, de produzir valor através do não valor, ou seja, recorrendo àquilo que está fora da esfera do valor esteticamente reconhecido, volto a insistir, um dos maiores vetores da arte contemporânea. A autonomia formal de uma obra que coloca para si mesma a sua própria lei, que define sua própria ordem para além do apoio em modos de narratividades que circulam em esferas fetichizadas da cultura, sai de cena com Cronenberg. Nós não temos em Cronenberg a radicalidade formal dos filmes de David Lynch, como Inland Empire ou Mulholland Drive. Né? À exceção de Naked Lunch, o Almoço Nu, todos os seus filmes parecem se apoiar em estruturas relativamente convencionais. O Almoço Nu é uma adaptação cinematográfica de um romance do Burroughs. Né? No entanto, essa procura pela autonomia, ela parece então dar lugar à capacidade da obra flertar com a heteronomia, absorver códigos e estruturas narrativas vindas daquilo que não é imediatamente arte. Quem viu Rage, um outro filme do Cronenberg, outro filme injustamente desconhecido, talvez se lembre da atriz principal, que chamava-se Marilyn Chambers, que é a mesma atriz das orgias intermináveis de um clássico dos filmes da pornografia, que chama Atrás da Porta Verde. Né? É porque a pornografia ainda tinha clássicos. Né? Isso sem falar de Debbie Harry, que é a cantora de um grupo de música pop dos anos 70, chamava Blondie, né? que é a protagonista sadomasoquista desse filme que nós vimos o final, Videodrome. Né? Mas vejam, para além das estratégias de construção formal da linguagem cinematográfica, que já bastariam para dar a Cronenberg um lugar de destaque na história do cinema, há algo que nos incomoda mais. Né? E esse algo é um conjunto de questões em torno do qual o seu cinema gira. Um conjunto fechado que faz com que os seus filmes sejam uma espécie de sistema onde uma narrativa acaba nos reenviando a outra para formar algo como um todo. Qualquer um que viu ao menos um filme de Cronenberg sabe que na base dessas questões, na base desse conjunto, está o problema da sexualidade. E nesse sentido, o autor de Videodrome é filho de um tempo que descobriu a sexualidade como um lugar de verdade, como um espaço privilegiado de, eu não diria de determinação da identidade do sujeito, mas um espaço privilegiado de desorganização da identidade do sujeito. A sexualidade ela coloca em cena um sujeito que precisa passar pelo corpo para dar existência concreta à sua subjetividade. E essa passagem, ela nunca é uma passagem imediata. Ela nunca é uma passagem sem uma espécie de desestruturação. Uma estratégia que tira de circulação o dualismo mente e corpo, porque através do corpo o sujeito se mostra com uma abertura à alteridade, com uma relação fundamental ao outro. Essa é uma das, o corpo ele aparece assim como um tecido costurado pela história material do desejo do sujeito, de onde se segue as palavras do próprio Cronenberg, que eu cito, é em direção ao corpo que se deve ir para conhecer a verdade. Ou seja, trata-se de insistir, na verdade, na seguinte questão. A relação... Sim. Então, com problema no microfone, precisaríamos...
mas já, uma questão de um segundo. Então, posso começar? Tá. Então, como eu havia dito para vocês, quer dizer, só contextualizar um pouco esse ponto, essa questão da representação da sexualidade é uma questão extremamente interessante, principalmente dentro de uma discussão onde nós perguntamos o que significa falar de si lá onde não há mais si mesmo. Se uma das grandes contribuições do pensamento freudiano, a reflexão sobre a identidade subjetiva, né, é, com certeza, a noção de que a sexualidade ela é um problema fundamental na organização da identidade. Por quê? Porque a sexualidade, para o Freud, é uma espécie de processo sem função, uma espécie de processo sem telos, sem finalidade. Eu sei que, a princípio, isso pode parecer uma coisa bastante estranha, porque imediatamente todos vocês teriam a tendência a dizer, não, mas existe uma finalidade no interior da sexualidade humana. A finalidade é a reprodução, né, a reprodução da espécie, né. Bem, uma das grandes contribuições do Freud é dizer, bem, se a função da sexualidade é a reprodução da espécie, nós devemos admitir que a natureza é o pior de todos os artífices do mundo, certo? Porque ela desenvolveu um processo que é absolutamente dispersivo, fragmentado e polimórfico, certo? Que a todo momento parece superar, parece submergir aquilo que seria a sua finalidade, né? É toda uma discussão importante do Freud para mostrar que, bem, a aquisição, certo, dessa submissão da sexualidade à reprodução é uma aquisição tardia, extremamente tardia, e nunca é sem uma série de consequências. Da mesma maneira, a transformação da experiência da sexualidade na base de algum tipo de identidade de gênero também nunca é sem deixar uma série de consequências. Ou seja, o que Freud traz para a contemporaneidade, entre outras coisas? A ideia da sexualidade como uma questão aberta na vida subjetiva, né? Uma questão aberta que fica em aberto durante toda a experiência subjetiva, né? Ou seja, uma questão que desestabiliza os processos de construção da identidade, certo? Em vários momentos da experiência de um sujeito, né? Mas é como se fosse o elemento de desorganização de um sistema que vive entre a organização e a desorganização. Bem, não há cineasta no mundo que compreendeu isso melhor, eu diria, do que o David Cronenberg, né? Então vejam, eu posso dizer isso pelo seguinte, porque se Cronenberg fosse alguém que simplesmente entendesse que existe uma relação fundamental entre a verdade e o corpo, né, não haveria razão para ele ser um cineasta tão peculiar. Dependendo de como se compreende uma proposição dessa natureza, dizer atualmente que a sexualidade do corpo é um lugar de verdade é quase um pleonasmo.
faz parte da ideologia multiculturalista contemporânea defender o imperativo: encontre você também a sua forma preferida de gozo, né? Quer dizer, faça da sexualidade a sua verdade. Como se ela fosse uma matéria plástica, facilmente adaptável às nossas fantasias. Mas o problema é que no universo de Cronenberg, o espaço da sexualidade tem algo de aterrador, de incontrolável e de irredutivamente freudiano. Em uma época como a nossa, fascinada pelo discurso de um certo construtivismo sexual, um discurso que compreende sexo e gênero como construções sociais que podem ser desconstruídas e parodiadas ao bel prazer dos indivíduos, a perspectiva de Cronenberg, ela destoa. Porque tal construtivismo parece aceitar tacitamente uma antiga distinção entre liberdade e natureza, entre corporeidade e história. Como se afirmar alguma naturalidade no campo do corpo e do sexual fosse um modo de esquecer a plasticidade da liberdade, de uma subjetividade que poderia tudo ressignificar a partir da sua vontade. E esse é um dado interessante nos filmes de Cronenberg. Normalmente, os seus protagonistas são sujeitos que procuram modificar a natureza e o corpo a partir da sua vontade. O professor que desenvolveu um parasita que aumenta o desejo sexual, como em um filme chamado Shiver. O cientista que procurou desmaterializar seu próprio corpo, como em A Mosca. O médico que quer... Esse é o mais dramático. O médico que quer reconstruir o corpo feminino, né? Talvez vocês lembrem desse filme Gêmeos, Mórbida Semelhança, né? No interior desse processo, algo sai de controle e os sujeitos são cada vez mais confrontados com o abismo da anormatividade e da indeterminação. Ou, se vocês quiserem, com o abismo da anomia da natureza, do corpo e da sexualidade. Uma anormatividade que só pode nos levar a um flerte cada vez mais forte com a dissolução de si. Aqui essa última cena de Videodrome mostrou de maneira muito clara, né? Há uma historieta sintomática a esse respeito dessa ideia de anomia. No começo da sua carreira, Cronenberg precisava de dinheiro e resolveu fazer um teste para filmar filmes eróticos. Tempos depois, o produtor o chama num canto e diz meio sem graça o seguinte: nós sabemos que você tem um senso muito desenvolvido de sexualidade, só não sabemos de que tipo ele é. Né? Quer dizer, é como se ele dissesse: o seu problema é que através da sexualidade você mostra algo que a própria sexualidade quer esconder. Vale a pena a gente lembrar, por exemplo, como em seus filmes não há espaço para o erotismo, com seus acordos tácitos de procura por um prazer cada vez mais completo e harmonioso. O que nós vemos, na verdade, é um gozo que se encontra para além da economia utilitarista do princípio do prazer. Um gozo para além do cálculo de maximização do prazer e de afastamento do desprazer. Um gozo que provoca um colapso no universo subjetivo das certezas dos protagonistas. Gozo que parece só se realizar em uma certa noção de morte, que é o tema maior de filmes como Crash, como Gêmeos, como Amy Butterfly, Videodrome e Naked Lunch. Veja, mas eu queria insistir um pouco mais nesse aspecto. Eu queria insistir trazendo uma outra questão. Essa questão eu poderia trazer através de uma afirmação do Cronenberg, que é a seguinte: é necessário que eu transforme a palavra em carne. Veja, através dessa afirmação, Cronenberg define a essência do seu cinema. Afirmação que deve ser compreendida em todo o seu rigor. Atrás do corpo, né, há algo que nós poderíamos chamar de carne, e é para lá que Cronenberg parece querer nos levar. Uma dissolução
da unidade corporal, a dissolução do corpo como locus fundamental da identidade subjetiva, como locus fundamental do enraizamento da imagem de si, né? A dissolução do corpo como locus de enraizamento da imagem de si nos leva a um outro tipo, a um outro nível de experiência sensorial que ele tenta descrever a partir da ideia de carne. A carne é o que resta do corpo, depois que nós o livramos das imagens que o envolvem. Porque a pele do corpo ela é composta por imagens formadoras. Nós aprendemos a ver o nosso corpo ao compará-lo com a imagem fascinada do corpo do outro, ao tomar tais imagens como nossas. Ser corpo é estar preso ao olhar do outro. E dessa forma se instaura um universo especular, onde eu sou a imagem de um outro e vice-versa. Retomar a inconsistência da carne é, como já demonstrava um filósofo francês, Maurice Merleau-Ponty, sair desse registro imaginário onde imperam relações narcísicas tão presentes no tema do duplo. Tema absolutamente recorrente em Cronenberg, vide a relação narcísica que estrutura Gêmeos e M. Butterfly. M. Butterfly é um filme trágico, né? Porque é um filme onde ele é baseado inclusive num fato real, né? É um filme onde René Gallimard, né, um diplomata francês que está trabalhando na China, ele está tão fascinado pelos seus próprios ideais femininos, pelas suas fantasias femininas, que ele é incapaz de perceber que ele os projeta exatamente em um homem, né? É uma história que talvez vocês lembrem, que é um diplomata francês que está na China e ele se apaixona por uma cantora de ópera chinesa. Só que a cantora de ópera chinesa não é uma cantora de ópera chinesa, né? É um homem. E ele não percebe. E de fato, ao que tudo indica... o francês é um caso à parte, né? Mas ao que tudo indica, de fato, na história real, ele não percebeu, né, que era um homem, não uma mulher, né? Mas o que é dado interessante é... espero que isso nunca aconteça, mas o que é o dado interessante é como você vai, no interior do filme, sendo confrontado exatamente com esse processo, onde a relação dele... Por que ele pode fazer essa confusão? Porque a relação dele é uma relação dele com ele mesmo. Não tem ninguém a mais além dele. Não tem ninguém além das suas próprias fantasias, que podem ser projetadas em qualquer lugar. Certo? Então, essa espécie de exaustão de um círculo narcísico imaginário, né, que vai sendo, então, a temática, o desenvolvimento da narrativa. Então, assim, e esse é um dado interessante, porque quando a gente tinha falado, bem, existe um elemento fundamental no interior da experiência estética contemporânea que pode ser compreendido através das múltiplas formas de crítica do eu, né? Bem, eu diria basicamente o seguinte, se nós admitirmos a ideia de que o eu não é só um princípio de unidade sintética de representações, ele não é só o fundamento psicológico da constituição da identidade da pessoa, certo? Mas o eu é, antes de mais nada, um lugar no qual eu me coloco para aparecer como desejável, né, em relação ao olhar de um outro que me constitui. Isso é uma temática psicanalítica bastante interessante. Ou seja, o eu é uma estrutura fantasmática, né? Existe uma dimensão fantasmática na constituição mesmo da personalidade, né? Então trata-se de dizer que, de uma certa forma, existe um círculo, né? E esse círculo só pode ser quebrado lá onde as fantasias vacilam de uma maneira ou de outra. Lá onde essa estrutura fantasmática ela vacila, né? Lá onde eu não sei mais muito bem como dirigir meu desejo, porque os próprios fantasmas que organizam essa direção, ele já não tem mais a capacidade de me levar em um lugar completamente familiar, né? Então, assim, vejam, o movimento geral dos personagens dos filmes de Cronenberg vai ser sempre o mesmo. Eles são empurrados a escapar do domínio entediante do mesmo para encontrar uma experiência do real. Um real que aparece sob a forma de acidente de carro, como em Crash, do suicídio, como em Videodrome e M. Butterfly, com a mutação do corpo, como é a mosca, ou seja, sob múltiplas figuras da subjetivação da morte. Se nós quiséssemos glosar um psicanalista como Lacan,
Nós diríamos que esses personagens procuram escapar da prisão das imagens de seus fantasmas, assumindo o potencial liberador da negatividade absoluta da morte. Mas aqui as coisas elas se complicam. Porque vale para todos os seus personagens aquilo que Cronenberg falou a respeito de Max Wayne, que é esse personagem que nós vimos, que é o protagonista de Videodrome. Ele quer ir mais longe, alcançar um para além da carne através da carne. Né? Ele quer alcançar o real através dos seus fantasmas. E nem sempre a operação dá certo. A subjetivação da morte, ao invés de ser uma experiência de descentramento radical que permite ao sujeito se emancipar dos fantasmas que o colonizam, se transforma em um fantasma masoquista ainda mais aprisionador. O sujeito continua preso, dizendo tal como Catherine Ballard a respeito a loira perfeita que aparece em Crash, que a gente vai ver agora esse trecho. A única frase que ela tem a dizer é "Maybe the next time", né? Maybe the next one, baby.
Antes de comentar essa cena, eu queria falar um pouco sobre o filme, né? Eu queria começar lembrando do livro, né? Que, na verdade, esse filme é uma adaptação de um livro do J.G. Ballard, que chama exatamente Crash. E quando Ballard escreveu o seu livro, ele afirmou que ele queria inventar uma nova forma de pornografia. Isso deve ser compreendido como o desejo de inventar uma nova forma de escrita da visibilidade exaustiva do desejo, né? Quer dizer, o que é pornografia nesse contexto, né? Bem, a última vez que alguém falou isso no ambiente acadêmico, isso deu mal, né? Mas eu vou tentar falar isso de outra forma. O que deve ser compreendido como pornografia nesse contexto? Uma espécie de visibilidade exaustiva, absoluta, sem falhas, né? Da mecânica integral do desejo, né? Ou seja, uma visibilidade que, em última instância, mata e destrói, né, o desejo naquilo que ele tem de plástico, né, porque ele aprisiona, é uma visibilidade que aprisiona em uma série de formas extremamente codificadas. Talvez não exista gênero mais codificado no cinema do que a pornografia, né? Então vejam, essa visibilidade exaustiva, ela é a verdadeira matéria de Crash. Qual que é a história? A história, ela narra os caminhos de um casal, que esses dois, né, que vocês viram aí, Catherine e DJ Ballard, né, em direção à procura de um gozo cada vez mais intenso e que nunca chega, né, que nunca se realiza a contento, uma maneira de poder apaziguar essa procura, né. Eles são levados por uma espécie de imperativo, na verdade. Mas um imperativo que parece exigir cada vez mais uma experiência que só pode se realizar lá onde gozo e transgressão flertam de maneira radical. Depois de se envolver em um acidente de carro com uma vítima, Ballard, o marido, reencontra a mulher daquele que ele matou, chamada doutora Bennington. Eles vão transar pela primeira vez no carro que matou o marido. E a partir disso, Catherine e o DJ Ballard descobrem um grupo que reconstrói acidentes famosos de carro, um grupo organizado por Vaughan. Essa proximidade com a morte provoca excitação e uma dispersão libidinal cada vez mais forte. Como se eles fossem tragados para uma zona instável de indeterminação libidinal. Ao final, nós vamos encontrar então essa cena, né, que é o marido provocando um acidente com o carro da sua mulher, que é arremessada para fora do carro, semi-morta. Enquanto ela está desfalecendo, enquanto seu corpo estiver entre a vida e a morte, ele vai tentar transar com ela. E a resposta que ela dá, que eles terão para o seu desejo, vai ser apenas um maybe the next time, né? Talvez da próxima vez a gente consiga, né? E há duas coisas que eu gostaria de salientar aqui. Primeiro, o incrível diagnóstico de época fornecido por Crash. É uma das melhores metáforas da nossa sociedade. Por quê? Como o próprio título sugere, o filme é um tratado sobre colisões automobilísticas. Através do automóvel, Ballard forneceu uma bela metáfora de uma sociedade fascinada pelo universo da circulação. Tal como os automóveis, as coisas no interior da vida social, os objetos do nosso desejo, circulam, tal como mercadorias,
de maneira cada vez mais rápida, até se chocarem. Eles vão se equivalendo e criando uma estranha zona de indiferença, de desidentidade, até que o choque aparece com a força das crises redentoras. Esse tema voltou num belíssimo filme, que o último filme do Cronenberg, Cosmópolis, né? Que é a história exatamente de um sujeito que está num carro, né, numa limusine, só que ele não consegue andar mais, né, porque trata-se de falar agora da crise. Né, e não tem melhor metáfora da crise do que essa impossibilidade de circulação. Né. Se é verdade que o funcionamento do capital é um funcionamento, da circulação das mercadorias, da transformação incessante da mercadoria em dinheiro, do dinheiro em mercadoria, através de um sistema de equivalência cada vez mais amplo, né, se trata então de colocar em circulação, através de uma forma equivalente, né, aquilo que é da ordem do mundo dos objetos. Então não há nenhuma metáfora melhor para a crise do que um carro que não anda, do que uma circulação que não se dá mais, né? Do que uma circulação que é impossível. Né? E dentro dessa circulação impossível, né, bem, no filme você vai, o sujeito é o dono de uma limusine, né, é um especulador, né, um especulador que resolve fazer aquilo que é de fato, então, assim, o gesto mais suicida possível, né, especular contra o yuan, né, a moeda chinesa. Né? Ou seja, não há nenhuma forma melhor, assim, uma metáfora financeira do suicídio do que um gesto dessa natureza. Então o que acontece? Ele perde tudo, né? Mas ele perde tudo como quem não perde nada. Ele perde tudo como se não houvesse a menor diferença entre perder e ganhar. Certo? Ou seja, nada mais da ordem desse universo da circulação e das quantidades pode tocá-lo, porque tudo isso foi reduzido à dimensão do mesmo. Né? Como ele diz, como a gente ouve num momento bastante impressionante do filme, o capital perdeu sua qualidade narrativa. Ou seja, ele não conta mais nada, ele não diz mais nada. Ele simplesmente dissolve todos os objetos através de uma circulação incessante. E dentro desse universo, a única coisa real é o choque. A única coisa real é a colisão. A única coisa real é a crise. A única coisa real é a morte. Né? Ou seja, a única coisa real é a dissolução. Né? Então, de uma certa forma, vejam, o que acontece? É como se essa experiência que todos os personagens do Cronenberg passam, cada um à sua maneira, que parecia ser, na verdade, uma experiência individual, de um desconforto em relação aos limites da experiência própria ao eu, né, e a procura de uma superação desse tipo de limitação, se transforma então como um sintoma social. Como sintoma social de uma época para quem o único acontecimento real só pode ser as formas da autodissolução, né, as formas da dissolução de si. Seja através da colisão, seja através da crise, seja através de alguma forma de catástrofe, seja através da dissolução do corpo, seja através desse processo, talvez vocês devem ter visto em um filme como Existence, né? Onde tem todo aquele universo dos jogos virtuais e da simbiose entre o corpo e a máquina, mas o universo onde os limites do corpo, longe de ser uma espécie de ampliação das potencialidades perspectivas do corpo, vai se transformando num problema cada vez mais inadministrável. Né? Então vejam, essa sociedade na qual a circulação ela é o fato social total, é uma outra maneira de descrever aquilo que nós conhecemos por sociedade de consumo. Nós compreenderemos melhor esse ponto se nós lembrarmos que a mudança de paradigma da sociedade industrial da produção para a sociedade pós-industrial do consumo traz uma série de consequências fundamentais, a começar pelo fato de que os modos de alienação necessários para nós entrarmos no mundo da produção não são totalmente simétricos aos modos de alienação que fazem parte do mundo do consumo. Tópico temática sociológica clássica, ou seja, no interior das nossas sociedades capitalistas, nós teríamos saído de uma sociedade da produção, onde todos estão, de uma maneira ou de outra, envolvidos com o processo, diretamente com o processo produtivo, para uma sociedade do consumo,
Não porque nós entramos numa sociedade do consumo de massa, onde, ou seja, as pessoas elas se inserem no interior do vínculo social sob a forma de consumidores. Certo? Mas, entre outras coisas, porque mesmo no mundo do trabalho teria acontecido uma mutação onde, em última instância, muito poucas pessoas estão diretamente envolvidas no processo produtivo. A maioria dessas pessoas elas estão envolvidas nos processos de incitação do consumo ou nos processos de organização da reprodução simbólica material da sociedade. Certo? Ou seja, posso garantir aqui nessa sala, dificilmente nós vamos encontrar um operário. Né? Não porque, afinal de contas, trata-se de uma questão de classe, mas porque, de fato, a figura do operário é uma figura cada vez, de uma maneira ou de outra, mais deslocada. Deslocada por quê? Porque ela existe cada vez menos num certo universo e cada vez mais em outro lugar. Tem um deslocamento. Nas sociedades europeias e norte-americanas é cada vez menos, na sociedade chinesa é cada vez mais. Mas o que é mais importante, que eu gostaria de insistir, é uma espécie de mutação onde o setor terciário de serviço ele vai sendo o grande setor de empregabilidade, né, a despeito, né, do setor primário e secundário. Então, isso não é simplesmente uma mudança no universo do trabalho. É só um dos sintomas de uma mudança maior que consiste em dizer mais ou menos o seguinte. Existe um outro modo de socialização que é próprio das nossas sociedades, que já não é mais o modo de socialização que nós precisávamos desenvolver quando nós queríamos produzir alguém que fosse capaz de interagir de maneira adequada dentro da sociedade da produção. Para que você possa produzir alguém dessa forma, é necessário um tipo de organização psíquica, que foi muito bem descrita, por exemplo, pelo Max Weber na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? Quando ele dizia, bem, o capitalismo ele não é só um sistema de produção, ele é um ethos, ele é uma forma de vida. Ele é uma forma de vida porque ele faz com que nós internalizemos certos valores, certos dispositivos de conduta, que faz com que nós compreendamos como racional, certo, o modelo de desenvolvimento econômico do qual nós fazemos parte. Né? E um desses elementos fundamentais, ele diz, isso vem da ética protestante do trabalho. Né? Na ética protestante do trabalho, o que nós temos? Nós temos a ideia de que o trabalho ele é uma vocação. Eu não trabalho para poder economizar e depois gastar, consumir os bens. Né? Então, assim, eu não trabalho tendo em vista o serviço dos bens. Né? Eu trabalho tendo em vista a resposta a um chamado que organiza a minha identidade, que organiza a minha personalidade e, por causa disso, é um fim em si mesmo. É um ponto tal que, quer dizer, de uma certa maneira, nós havíamos internalizado isso de uma maneira tal que, não por outra razão, vários trabalhos de psicologia social demonstram como grandes períodos de desemprego são vivenciados como períodos de instabilidade identitária para os sujeitos. Né? Então, vejam, nesse sentido, se o trabalho é um chamado, uma resposta, que é um fim em si mesmo, então, o capitalismo provocava um problema. Mas é o seguinte, você tinha pessoas que trabalhavam compulsivamente, e compulsivamente aqui não é uma metáfora, na verdade é uma boa descrição, como se fosse um ritual obsessivo-compulsivo. Né? Trabalhavam compulsivamente e não sabiam o que fazer com o fruto do seu trabalho. Então, entre outras coisas, um dos elementos fundamentais do processo de acumulação primitiva no capitalismo foi essa disposição ética vinda da ética protestante do trabalho. Só que, no interior de uma sociedade do consumo, essa dinâmica ela não tem mais função. Né? Porque é uma sociedade onde que funciona pela obsolescência programada dos bens. Né? Pelo fato de que, bem, você precisa trocar seu carro de 3 em 3 anos. Você não pode ter uma geladeira que dure 15 anos, porque isso é antieconômico. O processo de circulação dos bens não funciona dessa forma. Mas você precisa, então, de uma certa maneira, ter uma insatisfação contínua. Né? Por isso que nós poderíamos dizer que a nossa sociedade não é exatamente como os frankfurtianos acreditavam, uma sociedade da satisfação administrada. Né? Nós vivemos uma espécie de sociedade da insatisfação administrada, onde todo mundo está insatisfeito com aquilo que o vínculo social pode nos fornecer. Certo? Mas essa insatisfação é um elemento fundamental de funcionamento mesmo da vida social.
Porque aquilo, entre outras coisas, que impulsiona a plasticidade do consumo, porque aquilo que impulsiona a multiplicidade, a multiplicação das personalidades flexíveis e coisas dessa natureza. Então, quer dizer, o discurso fundamental não é um discurso de imposição de uma escolha. Né? Não é uma coisa do tipo, né, nós temos aqui uma escolha que você deve fazer, esse é o estereótipo ao qual você deve se conformar. Né? O discurso fundamental é um discurso de administração da insatisfação. Como dizia a polícia, ela tem essa grande capacidade de falar a coisa certa pelas razões erradas. Né? Então existe um exemplo bastante interessante, né, da polícia italiana, né, que na época do começo do século, dos anos 2000, onde tinha esses grandes movimentos contra a globalização, né, houve um assassinato de um jovem. Um jovem morreu, acho que em Gênova, né, por causa de uma ação policial infeliz. Né? Então, num dado momento, o jornalista pergunta para o policial e diz assim, mas vocês não conseguem organizar nada? A função da polícia não é impor a ordem? Ele diz, não. O comandante fala, não. A função da polícia não é impor a ordem. A função da polícia é administrar a desordem. Né? O que, diga-se de passagem, era uma definição absolutamente perfeita do que é a estrutura do poder nas sociedades contemporâneas. Ninguém espera impor a ordem. Se espera, de uma certa maneira, dar a desordem às suas figuras. Né? Ou seja, gerir a desordem significa o quê? Fornecer a desordem, fornecer a insatisfação às suas figuras. Né? Uma cumplicidade que funciona mais ou menos da seguinte forma. Não, ninguém é estúpido aqui, eu também estou insatisfeito. Né? Todos nós estamos insatisfeitos. Mas para essa insatisfação nós temos algumas figuras possíveis. Né? Então vejam, num tipo de dinâmica social como essa, né, os filmes como os filmes do Cronenberg são bastante interessantes. Por quê? Porque, de uma maneira esquemática, nós podemos afirmar que o mundo capitalista da produção ele estava vinculado, então, à ética do ascetismo e da acumulação. E pela fixidez identitária que se manifesta como vocação para funções específicas e especializadas. Já o mundo do consumo, ele pede, por sua vez, uma ética do direito ao gozo. Porque o que o discurso do capitalismo contemporâneo precisa é da procura do gozo, que impulsiona a plasticidade infinita da produção das possibilidades de escolha no universo do consumo. Ele precisa da regulação do gozo no interior de um universo mercantil estruturado. Ou seja, mas isso significa o quê? Significa ele precisa dessa plasticidade, ele precisa dessa instabilidade, ele precisa dessa indeterminação, né? Mas de uma indeterminação administrada, de uma forma ou de outra. Uma indeterminação que circula, que ainda obedece certos campos de circulação. E o que é os filmes do Cronenberg, a não ser, de uma certa maneira, uma constatação de que nunca se incita essa indeterminação de maneira sem que isso provoque, de uma forma ou de outra, algo que sai fora de cena. Nunca se incita essa experiência da anomia, acreditando que essa experiência vai continuar sendo administrada. Então vejam, o que é interessante é que, de uma forma ou de outra, é como se ele falasse aquilo que impulsiona a estrutura de funcionamento da nossa sociedade contemporânea de consumo é aquilo que vai destruí-la também. Não para o mal, mas também para o bem. Né? Ou seja, é aquilo que vai demonstrar, de uma forma ou de outra, como há uma questão a ser resolvida e que talvez ela não consiga ser resolvida no interior desse espectro, no interior desse esquadro. Há uma questão a ser resolvida no que diz respeito à instabilidade identitária dos sujeitos que talvez não possa ser resolvida no interior do espectro que nos fornece. Né? Então vejam, insistiria nesse aspecto apenas para dizer mais ou menos o seguinte. De fato, se nós voltarmos ao nosso filme, Catherine e D.J. Ballard, eles são habitantes ideais desse mundo, onde até os corpos parecem submeter-se à dinâmica da variabilidade infinita. Mas o outro lado da moeda é a descoberta de que tal sociedade é fascinada pelo choque, é fascinada pela catástrofe.
ela não esquece a maneira com que as suas celebridades, esses tipos ideais de conformação fornecidos pela indústria cultural, parecem caminhar de maneira irresistível para o choque e para a colisão. Né? Vejam, nesse sentido, o que nós temos é a compreensão, do ponto de vista estético, de uma espécie de impasse da vida social. Mas eu diria que a arte, ela ganha força quando ela suspende o desejo de responder os impasses da vida social. Né? Ela ganha força quando ela simplesmente permite que esses impasses reverberem até a sua máxima altura. Né? Porque, muitas vezes, a incapacidade que nós temos de construir respostas, certo, vem simplesmente do fato que nós não estamos realmente dispostos a ouvir até o fim o tamanho dos problemas. Então, uma das funções fundamentais, eu diria, da arte contemporânea é suspender o desejo de resposta. É permitir que essa negatividade fundamental do desespero faça o seu trabalho. Né? Um filósofo alemão chamado Theodor Adorno costumava dizer o seguinte: o medo do caos, tanto em psicologia social quanto em música, é superdimensionado. Por quê? Por que nós precisamos superdimensionar essa aparente desestabilização da ordem? Né? Porque, em última instância, nós talvez tenhamos medo, não exatamente do caos, nós tenhamos medo do fato de que o caos sempre é passageiro. Né? Ele sempre é, na verdade, um momento fundamental para que eu possa compreender a necessidade de uma reorganização posterior. E o que é mais difícil não é suportar o caos. Mais difícil é nós compreendermos a necessidade de uma reorganização posterior. É colocarmos em prática a criatividade necessária para constituir novas normatividades, novos princípios normativos. Só que nós só conseguimos construir novos princípios normativos quando nós ouvimos de maneira muito clara, certo, a falência dos princípios aos quais nós nos vinculamos. Certo? E essa falência desses princípios sempre é a experiência mais trágica, sempre é a experiência mais aterradora, porque junto com os princípios normativos vão embora também uma série de outros processos. Né? Vai embora uma certa ideia do que é identidade subjetiva, vai embora uma certa ideia do que é indivíduo e o que é individualidade, vai embora uma certa ideia do que é eu. Né? Só que eu insistiria no seguinte aspecto para terminar. Nós podemos muitas vezes sofrer por não termos a capacidade de nos organizar enquanto uma individualidade. O processo de maturação de desenvolvimento psicológico pode parar num momento e a constituição de uma individualidade não se configurar. Né? Isso produz uma certa forma de sofrimento social. Só que existe uma outra forma de sofrimento que o século XX conheceu muito bem, que é um sofrimento completamente inverso, que é a ideia de ser apenas um eu, né? De ser apenas um indivíduo. Não porque se você está isolado no interior de um processo de atomização social, mas porque você é incapaz de ouvir a multiplicidade de outras vozes no interior da sua própria voz. Você é incapaz de ouvir a instabilidade de vozes que você ainda não sabe sequer como traduzir no próprio interior da sua voz. Né? Então, esse tipo de sofrimento social é o sofrimento que é a matriz dessa experiência estética cinematográfica, que é a experiência do Cronenberg. Né? E contra esse sofrimento social, o processo de cura passa pela compreensão da doença, né? Como sempre. Né? Não há cura possível sem a compreensão adequada da doença. E a compreensão adequada da doença passa pela capacidade de confrontar-se com a autodissolução de si, certo? Sem temer que, com isso, o final de toda a experiência narrativa da subjetividade ocorra. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Vladimir, por essa complexa análise, né? Muito bem articulada, complexa, da sociedade nossa contemporânea, sempre nessa sintonia social, desse sintoma social da insatisfação, como ele disse. Então, passamos agora para o debate. Vocês, se tiverem perguntas, levantem a mão.
Certo. Então, aguardem só um segundo que a câmera chegue até você. Estamos gravando. Lembramos também que temos a internet. Então, vamos passar para as perguntas. Procurem serem objetivos e focados no tema da noite, de maneira tal que a gente pode aprofundar mais. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Sebastião. Durante a sua explicação sobre essa temática de fato complexa, e a respeito da filmografia de Cronenberg, eu senti falta do filme Um Método Perigoso, e recente, né, 2011, e que trouxe alguma dificuldade para a crítica mais especializada em Cronenberg, que existem aí algumas vozes, né? Mas quando traz aquela história de Jung e o sadomasoquismo e Freud presidindo o filme de alguma forma, como alguém como tinha respostas e um certo sênior, né, da psique humana, né? Eu queria que você comentasse a respeito desse filme, e que eu acho assim, é um filme belíssimo, né? A protagonista é belíssima, a história é muito bem amarrada, e já é uma história que foi experimentada no teatro também. E dentro desse caos, né, ele não traz elementos, é um filme de época, né, interessante isso, ele não traz esses elementos mais contemporâneos como esses outros filmes, mas alguns críticos conseguem reconhecer, assim, de fato é um Cronenberg, né, trazendo a sexualidade e a sua problemática. Queria que você comentasse sobre isso. Veja, é uma boa lembrança, eu diria duas coisas. Quer dizer, primeiro, por que um filme sobre psicanálise? Né? E, bem, no interior da filmografia do Cronenberg, me parece absolutamente coerente um filme sobre a psicanálise, se nós lembrarmos algumas das questões que animam todos os outros filmes, mas eu também insistiria no seguinte aspecto. A psicanálise ela não é só uma psicoterapia, né? Ela é uma gramática dos afetos, né, que constituiu a sensibilidade das sociedades ocidentais do século XX. Né? Quer dizer, isso me parece uma questão muito importante. Para além da eficácia ou não do método psicanalítico, né, há uma questão de base que fica. A questão de base é: a psicanálise forneceu para nós uma gramática dos nossos conflitos, uma gramática dos nossos afetos, e uma gramática das nossas expectativas em relação aos nossos desejos. Certo? E isso é inegável. Né? Isso é absolutamente inegável. Isso é um dado social. Isso não é uma questão médica, é um dado social. Né? Quer dizer, nós encontramos essas referências a respeito do modo de compreender o que está em jogo na esfera dos conflitos familiares, o que está em jogo na esfera dos conflitos subjetivos, não apenas na psicanálise como psicoterapia. Ela conseguiu influenciar o marketing, né? Ela, através, por exemplo, do Bernays, que era um parente, inclusive, do Freud, foi o cara que organizou, de maneira científica, o que nós chamamos hoje de relações públicas, né? Através de administração de empresa. Todas essas teorias humanistas, Elton Mayo, por aí, são absolutamente marcadas pela experiência psicanalítica, através da crítica literária, através da filosofia, através da teoria social. Ou seja, isso é absolutamente fundamental. Ou seja, discutir psicanálise é uma coisa que eu sempre insisto em discutir. Psicanálise não é só discutir um método de intervenção a respeito de certas formas de sofrimento psíquico. Significa discutir um dos eixos fundamentais, certo, do modo de autocompreensão das sociedades ocidentais contemporâneas. Isso é por um lado. Por outro, acho que, aí falando de maneira específica sobre o filme, acho que o filme é bastante feliz ao insistir, que, bem, há uma constituição, assim, da ideia moderna de mente, né, que a psicanálise permite que isso aconteça. Isso passa por uma certa forma de compreender o que está em jogo no interior da dimensão da sexualidade, e uma compreensão do que está em jogo da dimensão da sexualidade como uma questão singular aberta a todos os sujeitos. Quer dizer, o que em última instância aparece no interior do filme? É como uma personagem, né, como que vivencia de maneira absolutamente dolorosa, certo? Aquilo que há de instável no interior da sua maneira de organização da sexualidade, ela vai paulatinamente encontrando um lugar. Isso, né? Quer dizer, esse é um dado interessante, porque, veja, é uma maneira de lembrar. Quer dizer, não se trata de compreender a cura como um processo de adaptação normativa, né?
Trata-se de compreender a cura como um processo de organização singular de certos acontecimentos que marcam a experiência de um sujeito, acontecimentos a respeito dos quais eu tenho duas opções: eu posso sofrer esses acontecimentos, ou eu posso absorvê-los no interior de alguma forma de construção singular. Quer dizer, então ela tem as suas experiências de vínculo entre dor e prazer, né, que constituem mesmo a singularidade da sua experiência infantil, né. E o que é interessante no interior do filme é que é muito mais do que dizer, olha, ou utilizar um argumento moral, alguma coisa desse nível, para dizer, olha, de fato, existe uma questão a ser tratada, mas no sentido de ser completamente eliminada. O filme vai demonstrando como ela, paulatinamente, vai, através da teoria, isso é uma coisa, através do conceito, né, através da capacidade de conceitualizar, né, de organizar a ideia, né, ela vai conseguindo dar ao seu sintoma uma forma vivenciável. Né. Ela vai conseguindo não ser simplesmente dominada pelo seu sintoma, né, mas ela vai conseguindo utilizar seu sintoma como um elemento fundamental da sua própria, não só reflexão sobre si mesma, mas da sua reflexão enquanto uma reflexão mais geral. Né. Isso é um dado muito interessante que eu insistiria. Talvez seja uma das razões pelas quais um psicanalista como Lacan insistia, para muitos sujeitos, o sintoma é aquilo que eles têm de mais real. Por quê? Porque trata-se de dizer mais ou menos o seguinte: um sintoma psíquico é muito diferente de um sintoma orgânico. Se você tem um sintoma orgânico, a primeira coisa que você imagina é como você elimina o sintoma orgânico. Só que tem um problema: você nunca elimina um sintoma psíquico. Você pode fazer o que você quiser, mas nunca há uma eliminação completa daquilo que aparece num dado momento como um sintoma. Porque há uma imbricação complexa entre o sintoma que faz sofrer e a tentativa de construir um modo singular de viver, que são elementos completamente indissociáveis. Então, por isso que existe, o Freud insistia, por exemplo, que existia uma coisa chamada reação terapêutica negativa, que era um momento em que o paciente parecia que se aferrava à sua doença. E ele se aferrava de uma maneira tal que ele conseguia operar resistências contra qualquer tipo de intervenção. Só que talvez esse aferrar-se na doença deve ser visto da seguinte forma: é como se o paciente percebesse involuntariamente, de uma maneira inconsciente, que existe algo na doença que não é só doença. Existe algo no adoecer que não é só um adoecer. É um germe de tentativa de criação de uma outra forma de viver. Só que ele só encontra a sua primeira manifestação sob a forma de doença. Veja, eu diria, sem medo de fazer um anacronismo, como se dizia já desde o século XVIII, o homem que pensa é um animal doente. Essa era uma maneira não só de dizer que o homem que pensa ele está isolado do acolhimento no interior da normatividade da vida natural, né? Era uma maneira também de dizer que a experiência do pensar ela é indissociável da experiência de um certo adoecer, né? Mas de um certo adoecer que tem uma função formadora, né? Porque tem um certo adoecer que significa certas rupturas. Pensar é operar rupturas, né? Pensar é perder certas coisas, pensar é tomar distância de certas coisas, né? Pensar é pensar a partir de uma situação de exílio, né? Quer dizer, nesse sentido, então, eu insistiria. Há uma peculiaridade na ideia de sintoma psíquico, né, que está vinculada a toda essa dinâmica. Talvez uma das coisas interessantes nesse filme é exatamente insistir sobre esse aspecto, né. Boa noite, Vladimir. Aqui. Nós estamos transmitindo esse debate no site da CPFL Cultura. 400 internautas nos acompanham. E vários deles participam enviando perguntas pelo chat. O Rafael quer saber como essa crise do eu interfere no interesse pelo espaço público e pelos projetos coletivos. Você tem como perguntar para o Rafael o que ele entende exatamente, o que está por trás dessa questão, se ele explicar um pouco mais. Esse é o problema com a internet, né? Você não pode realmente ter um debate, né?
O Rafael não se manifestou. Não se manifestou. Não. Tá. Não, então sugiro que a gente faça uma segunda pergunta e dê tempo para ele se manifestar. A Vera, né, pergunta qual a relação da psicanálise com a filosofia e a estética? Essa é uma pergunta mais fácil. Eu diria o seguinte, a psicanálise nunca quis ser só uma terapia, uma psicoterapia. Desde o início ela quis ser uma crítica da cultura. Né? É uma maneira com que a experiência cultural ela é fundamental para a constituição das figuras normativas da subjetividade. Então, sempre foi muito peculiar esse fato de que um médico, como Freud, né, era alguém que dispensava boa parte do seu tempo escrevendo textos sobre teoria social, sobre obras de arte, né, sobre o que está em jogo no interior, digamos assim, da dinâmica libidinal que leva um artista a produzir uma obra de arte. Então, nesse sentido, eu diria que uma das maneiras de responder essa pergunta existe uma maneira talvez mais interessante de responder essa pergunta, que é assim: os valores que definem a distinção entre saúde e doença, né, não são simplesmente valores que aparecem no interior de experiências clínicas. São muitas vezes empréstimos que a clínica faz a outros setores da cultura. Por exemplo, a harmonia, né, é um valor tradicionalmente vinculado, né, à experiência da saúde. Só que percebam, a harmonia é um valor estético. Né? Equilíbrio é um valor que normalmente está vinculado à experiência da saúde. Só que equilíbrio é um valor político. Situações de equilíbrio, né? Conflitos de equilíbrio, não? Check and balance, né? Você tem a própria metáfora da balança. Não? Então, nesse sentido, o que significa? Isso significa o quê? Significa que a clínica ela depende de valores que são produzidos fora da clínica, né? Para que ela possa definir aquilo que é da ordem da normalidade e o que é da ordem da patologia. Né? Quer dizer, não é uma experiência... Por isso que a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia é um setor fundamental de reflexão sobre os valores sociais. É um setor fundamental para que nós possamos entender, afinal de contas, não só que tipo de indivíduo, de sujeito nós queremos, mas que tipo de sociedade nós compreendemos como uma sociedade que permite uma vida bem-sucedida. Né? O conceito de saúde ele não é só um conceito clínico. Por mais que isso possa parecer estranho, ele é um conceito sociopolítico. Né? Ele é um conceito absolutamente fundamental no campo sociopolítico. Eu insistiria isso. Bem, basta nós pensarmos, por exemplo, em um dos pais da sociologia moderna, como Durkheim, que insistia em patologias sociais e normalidade de patologia social. Né? Por mais que nós possamos fazer algum tipo de discussão a respeito do conceito de normalidade que está presente no interior do campo da sociologia durkheimiana, o uso desse tipo de dicotomia ele é absolutamente significativo da maneira com que nós entendemos, afinal de contas, as relações entre sofrimento social, sofrimento psíquico, entre indivíduo e sociedade. Eu queria que você falasse um pouco da relação da ilusão ou do tema amor nesse momento de dissociação do eu. Do tema o quê? Desculpa. Amor. Amor. Por quê? Qual que é a assim, como que fica esse tema em relação nesse momento de caos, de dissociação do eu? Né? Você falou dessa ligação do corpo e do sexual. E se existe alguma relação com a ilusão e com a ideia de amor nesse momento de dissociação do eu? Mas por que você acha que a ideia de amor deve ser modificada quando esse tipo de questão aparece? Porque você falou daquela questão do eu ser, na verdade, a imagem que o outro tem de você. E como que fica a questão do amor nisso? Agora entendi. Tá. De fato. Não, essa é uma discussão interessante. Quer dizer, eu poderia citar o Lacan para dizer mais ou menos o seguinte: existe uma certa tradição que vai compreender o amor como uma espécie de ilusão narcísica. Né? E essa é uma tradição, diga-se passar, uma tradição filosófica. Né? Você vai encontrar a raiz nos moralistas franceses do século XVII, né? Sei lá, do século XVIII.
La Rochefoucauld, Pascal, La Bruyère e companhia, né? Então, ou seja, a ideia de que, em última instância, sendo... por que a gente pode falar que o eu ele é a internalização da imagem de um outro? É porque o eu não é um dado imediato, é uma construção social do eu. Essa construção social se dá a partir de certas experiências infantis, através das quais eu vou captando certas imagens ideais e vou constituindo meu núcleo da personalidade a partir de tais imagens. Então, nada separa o eu das suas imagens ideais. Só que essas imagens ideais são imagens internalizadas, elas vêm de fora, elas vêm de um outro, né? Então, por isso que, de uma certa maneira, você pode dizer que o eu é como uma cebola, né? Você tem várias camadas, né? Que foram várias imagens que foram, de uma certa maneira, sendo sedimentadas de maneira heteróclita, diga-se de passagem, não de maneira coerente e coesa, né? Então, se isso é verdade, não só eu organizo a minha individualidade a partir de uma experiência que reconhece o caráter formador da heteronomia, mas eu desejo a partir de um ponto que é esse ponto constituído pela imagem de um outro, pelo desejo de um outro, né? Então, de fato, você percebe, é uma espécie de círculo alienante. Então, você pode dizer, não sendo assim, que existe algum tipo de experiência intersubjetiva consistente, né? Porque se nós admitirmos que esse círculo ele é um círculo absoluto, então vocês percebem que nunca existem duas pessoas, né? Nunca existe um contato entre dois sujeitos, né? Quer dizer, o que você tem é uma espécie de internalização de figuras ideais que projetam no interior das suas relações, certo? Aquilo que é da ordem do desejo de um outro. Só que talvez seja o caso de insistir que existe um certo modo, né, de compreensão das relações amorosas que passa pela seguinte dimensão. Quer dizer, as relações amorosas, elas não são simplesmente relações intersubjetivas primárias que são dadas em situações de absoluta simetria, onde, de uma certa maneira, há um processo de dependência mútua, né, que é uma temática também bastante presente, não só na psicanálise, mas também em certas dimensões da filosofia social. Eu diria que há uma experiência amorosa que consiste mais ou menos da seguinte forma. Quer dizer, há um vínculo com aquilo que no outro não se esgota a imagem fantasmática que eu projetei. Só que esse vínculo é sempre o vínculo com aquilo que o outro porta de opaco para mim, né? Existe uma opacidade do outro, né, que não é só uma opacidade para mim, mas inclusive uma opacidade para o próprio outro, certo? Que pode ser portadora de um outro modelo de constituição de relações, certo? Porque a partir do momento que eu sou capaz de organizar um vínculo com aquilo que no outro é opaco, eu sou capaz também de sair de um círculo narcísico, onde o que acontece é mais ou menos o seguinte: eu vejo na opacidade do outro a mesma opacidade que me constitui, né? Eu vejo na opacidade do desejo do outro, na indeterminação do desejo do outro, o mesmo tipo de indeterminação, de opacidade que me constitui, né? Então eu tenho um outro modelo, digamos, de relação, que não é nem o modelo da transparência segura das relações intersubjetivas assentadas, nem é o modelo da projeção narcísica especular, certo? Mas é o modelo da absorção daquilo que há de opaco no outro e que, no entanto, continua a causar o meu desejo, continua ainda a insistir no meu desejo, né? Então, nesse contexto, nós teríamos uma reflexão interessante sobre processos de reconhecimento social através da recuperação de uma temática, da temática do amor, né? Vladimir, se nós pegarmos o tema da dissolução do eu, você desconstruiu aí a ideia de identidade, né? Mas se pegar toda a autoajuda, num momento onde as tradições já não nos ajudam como ajudava antes, quer dizer, nós temos que inventar quase tudo, os livros de autoajuda vendem muito, não é?
E todos eles estão ligados a essa ideia salvadora de, entre aspas, aí, de que a pessoa constrói uma identidade, não é? Mas, se a gente avançar na sua linha, quer dizer, nós somos muitos, não é? Na verdade, a cura, como você falou, é o confronto com a desordem que existe no eu, né? Já que o eu é uma ficção, quase, é uma construção. Mas se aqui se nós fosse perguntar para você, tá bom, e como é que nós, então, podemos construir um destino pessoal, não é? Quer dizer, aceitando que essa unidade não existe, quer dizer, aceitando que dentro de mim sempre vai haver uma guerra entre perfis ou estruturas ou diferentes, não é? Quer dizer, se você fosse assim, tivesse que responder, por exemplo, a pergunta de, bom, e como é que eu construo a minha identidade? Quer dizer, quem sou eu? Se a gente pudesse voltar à pergunta socrática lá, não é? Tá. Não, primeiro sobre a questão de autoajuda, eu sempre quis fazer uma pesquisa, eu espero que um dia alguém faça, que era a vida privada das pessoas que escrevem livros de autoajuda, né? Assim, isso seria fantástico, você saber, afinal de contas, até que ponto as pessoas que escrevem livros de autoajuda conseguem realmente se autoajudar, né? Porque eu digo isso simplesmente para lembrar que, de fato, existe uma demanda, certo, de uma espécie de estrutura das virtudes, né? Uma espécie de ética das virtudes, para dizer tentar colocar isso em outros termos, né? Onde eu consigo encontrar determinações, definições normativas que me permitam alcançar uma vida bem realizada, né? Então, sei lá, os 10 passos para eu conseguir uma vida bem realizada, né? Então, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. É muito interessante porque todos eles agem como se eles estivessem diante de alcoólatras potenciais, sabe? É o mesmo tipo de raciocínio universalizado, né? Quer dizer, o raciocínio que você coloca para essas situações de risco extremo, né? O drogado, o viciado, então você tem que falar, não, olha, 10 coisas estritas você deve fazer, em hipótese algumas você deve fazer isso, em hipótese algumas você deve fazer aquilo. Só que eles patologizam a sociedade completamente, né? Porque eles acreditam, então, que esse tipo de coisa deve ser utilizado para todo e qualquer sujeito, né? Então começa a acontecer esse tipo de situação, que é uma espécie de, em situações de indeterminação e anomia, claro que você tem uma tendência a procurar normatividades estritas, como se você pudesse, então, reinstaurar uma vivência de novo em uma situação de segurança, né? Como se você falasse, pô, eu perdi minha segurança, né? Então, como é que eu faço para reconquistá-la? Então, eu tenho que reconstituir algum tipo de potência normativa que foi perdida, né? Só que eu diria o seguinte, depois de se adoecer, nunca se volta à saúde tal como ela era anteriormente, né? Quer dizer, um dos processos fundamentais da cura consiste em retirar essa ilusão fixista em relação à tentativa de restaurar um estado anterior, né? Porque esse estado, o que acontece é, em última instância, você, indo na segunda parte da tua questão, quer dizer, como é que a gente pode viver sem uma unidade, né? Eu diria o seguinte, de fato, aí falando do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, a constituição de um eu como unidade sintética de representações, como unidade funcional, certo? Ela é um elemento fundamental no interior de um certo processo de maturação, né? Só que tudo se passa como se, de uma certa maneira, chega um momento em que esse processo que foi fundamental para permitir uma certa fixidez, que permitia, por exemplo, a criança poder se diferenciar das relações transitivas entre eu e o outro, né? Essa coisa que todo mundo que teve uma criança deve ter percebido, por exemplo, relações transitivas como, por exemplo, a criança de 2 anos vai dar um soco na outra,
né? A outra chora e ela chora também, né? Não é porque ela é um cínico em potencial, né? Porque são relações transitivas, ou seja, como se de uma certa maneira ela tivesse ainda um campo de relação transitiva entre eu e outro, que está presente, né? Então vejam, é claro que a constituição de uma unidade é importante para que vários processos de maturação se encontrem um desenvolvimento adequado. Só que tudo se passa como se num dado momento essa estrutura ela precisa ser flexibilizada, e ela não é, né? Quer dizer, tudo se passa como se num dado momento, quer dizer, aquilo que num dado momento foi necessário enquanto princípio de organização, ele precisa ser desorganizado para que uma outra organização se constitua mais à frente. E isso não ocorre. E isso, nós temos dificuldade em que esse tipo de processo ocorra, para ir por questões não só psicológicas, mas também questões sociais. Nós organizamos uma sociedade onde nós acreditamos que a figura do indivíduo isolado, a figura do indivíduo liberal, é o ponto extremo, é o ponto máximo da nossa vida social. Certo? É onde nós conseguimos o máximo do que são as exigências fundamentais da vida social, exigências de liberdade, exigências de igualdade, por aí vai. Veja, isso é um equívoco, isso é uma ilusão completa. Isso é uma ilusão que tem data para terminar. Certo? Quer dizer, na verdade, o que acontece? Eu diria que a crise psicológica dos sujeitos lembra que, do ponto de vista da experiência da vida social, a vida social não pode ser vista simplesmente como uma associação entre indivíduos isolados. Certo? Quer dizer, há alguma coisa da ordem da individualidade que deve se dissolver. Eu diria, a crise psicológica demonstra isso. Existe uma coisa que nós perdemos a capacidade de fazer, e isso é um erro, é um problema grave, que é não compreender como as dimensões do sofrimento psíquico são, muitas vezes, certo, modelos distorcidos de demandas de exigências sociais que não se realizam. É uma das ideias, acho que mais interessantes, por exemplo, de algumas dimensões fundamentais da experiência filosófica da Escola de Frankfurt, é insistir. A maneira com que o sujeito ele entra numa neurose, a maneira com que o sujeito entra num transtorno de personalidade borderline, né, ou no transtorno de personalidade narcísica, isso diz também, entre outras coisas, o tipo de desencanto que ele tem com as potencialidades de organização da vida no interior da vida social. Certo? Ou seja, há uma força de crítica no interior da doença. Nós perdemos a capacidade de compreender isso, né? Isso é dramático. Certo? Quer dizer, nós esquecemos que o processo de adoecer não é simplesmente um processo que não nos diz nada, que deve ser esquecido o mais rápido possível, né? Existia um filósofo da medicina chamado Georges Canguilhem, que só vai dizer o seguinte: não há nenhum organismo completamente são. Isso é uma ilusão teórica. Não existe nenhum organismo que é completamente são. Ou seja, então, nunca vão ao médico se vocês realmente não precisam, porque de uma maneira ou de outra vocês sempre vão sair com algum problema. Certo? Por quê? Porque o organismo é um sistema em perpétuo desequilíbrio. Certo? Só que você tem certos momentos onde esse desequilíbrio ele é de uma ordem tal, ele é radicalizado de uma maneira tal, porque a maneira que o organismo tem de dizer, bem, é necessário uma normatividade de uma ordem extremamente diferente daquela ao qual eu me aferrei até agora. E só uma maneira de você fazer com que eu passe de uma normatividade a outra é adoecendo. É através de uma experiência da doença. Né? Isso vale não só para a vida psíquica, isso vale para a vida orgânica. Né? Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer, bem, como é que se vive depois de uma crítica da ideia de unidade, tal como ela foi constituída a partir da noção moderna de eu? Eu diria, a primeira coisa, a maneira de se responder essa pergunta é se perguntar, mas por que eu preciso realmente de uma resposta? Quer dizer, por que eu preciso, por que eu simplesmente não, de onde vem essa ideia de que eu preciso, de fato, saber até aonde eu vou conseguir chegar para reconhecer que aquilo que eu tenho talvez não dê mais conta do que eu preciso? Da mesma maneira como eu não preciso ter uma casa nova para sair de uma casa que está pegando fogo, certo? Eu simplesmente saio. Muitas vezes, no interior da experiência subjetiva, você precisa abandonar algo, mesmo você não sabendo ainda onde você vai chegar. Eu diria como há um vínculo interessante, atual, entre crise psicológica e crise social. Quer dizer, a nossa maneira de conseguir escapar de certas situações de crise vai ser economizando essa ideia de que, em última instância, eu preciso saber exatamente para onde ir, para que eu possa
para que eu possa sustentar a crítica de uma situação que já está completamente desagregada. Certo? Eu diria, as experiências históricas fundamentais foram feitas por pessoas que não tinham ideia de onde elas estavam indo. Certo? E aí um pouco de hegelianismo vulgar nunca foi mal. Assim, uma certa crença na astúcia da razão, às vezes tem lá sua função. Vladimir, tem duas perguntas da internet, as últimas. A primeira delas é da Daniela. Como você conceituaria a arte contemporânea? Uma expressão do artista, de seus conflitos internos, ou expressão de questionamentos do modo operante da sociedade? A segunda é da Nena. Pensando no conflito social, interroga-se não apenas a noção de sintoma, mas também as concepções do social para encontrar o lugar em que se entrelaçam. O caos seria um gerador do sintoma e mantenedor dos sintomas enquanto inconsciente coletivo? Então, eu diria, pela segunda questão, eu diria o seguinte: o caos não existe, tal como nós acreditamos. Uma situação de completa ausência de normas, de completa anormatividade, certo? Que se perpetua enquanto tal, isso é uma ilusão teológica, né? Isso não é um fato concreto, isso não é um fato real, né? Quer dizer, o nosso medo do caos é um medo herdado da teologia, né? Caos dessa natureza não existe. O que existe, na verdade, são momentos de desorganização de um sistema que precisa pulsar entre organização e desorganização para que ele consiga andar para frente, né? Então, muitas vezes o medo do caos é simplesmente o medo. Nunca imaginava que ia dizer uma coisa dessa, mas não há porquê. O medo do caos é o medo de um certo progresso, de uma certa forma de progresso, né? Só que nós não entendemos que o progresso não é feito assim. Ele é feito assim, né? Ele exige um andar para trás, ele exige um momento de perda de certas referências para que você possa continuar, né? A experiência literária sabe disso muito melhor do que a experiência psiquiátrica, né? Então, aqueles que a literatura sempre foi a melhor autoajuda, né, até hoje. Agora, sobre a primeira questão, que era... Você pode me lembrar de novo? Sobre a sua visão da arte contemporânea, se ela seria uma expressão dos artistas e de seus conflitos internos, ou expressão de questionamentos do modo operante da sociedade? Não, ela é a expressão de uma tendência de despersonalização, é um terceiro elemento, né? Eu diria, eu posso explicar isso insistindo na ideia de expressão, porque essa é uma ideia esteticamente bastante importante. Foi a partir do final do século XVIII, começo do século XIX, que a ideia de expressão ela vai ganhar o significado que ela tem hoje. Até então, a expressão significava conformação adequada a um padrão, certo? Da mesma maneira que eu me expresso bem, né? Quer dizer, ou seja, eu sei falar de maneira adequada a partir de um padrão regulador e normativo dado. Por exemplo, se eu falo esse ator expressou bem seu personagem, significa que ele soube se adequar a um padrão externo, certo? Que é dado pela figura do personagem. Só que a partir do final do século XVIII, começo do século XIX, aconteceu uma inversão na ideia de expressão. Ela vai ser, na verdade, a expressão da genialidade singular do artista. Ou seja, a capacidade que o artista tem de quebrar a regularidade da forma sem desestruturá-la completamente. Então, essa inversão é uma inversão bastante interessante. Ou seja, até então, expressar significava se conformar de maneira adequada. A partir de então, expressar significa você romper o padrão convencional de conformação. Agora, o que é interessante nesse contexto é que essa ideia da expressão da genialidade do artista, que aparece, que é uma produção do romantismo, certo? Ela não é feita tendo em vista o fato de que existe alguma essência singular do artista que procura se expressar, né? Como nós poderíamos imaginar, a genialidade vem do fato de que existe uma essência absolutamente singular
Essa é um particular que precisa se expressar. Né? Na verdade, a genialidade, nesse contexto, isso é uma radicalização, a ideia de expressão vai se radicalizar cada vez mais nesse sentido, ela consiste em fazer com que, no interior de uma forma convencional, eu consiga desarticular a forma. Desarticular a forma até o seu extremo. Né? Eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui. Né? Por exemplo, a maneira com que a forma sonata em música ela foi sendo desenvolvida a partir dessa ideia, do momento que essa ideia de expressão ela toma corpo. O que acontece na forma sonata? Ela precisa cada vez mais, certo, flertar com a sua própria desagregação. Então, o momento de desenvolvimento é cada vez mais longo. Né? A polaridade entre tônica e dominante vai sendo cada vez mais distanciada. Né? Eu vou colocando cada vez mais intervalos. Ao invés de ir para uma quinta, eu vou para uma quarta, e só depois eu vou para uma quinta. Ou seja, eu vou cada vez mais desestabilizando a estrutura formal da obra. Né? Isso significa expressão. Né? Então, nós poderíamos dizer, existe esse jogo com a desestabilização daquilo que se dá sob a forma de uma pessoa, que é o elemento fundamental da expressão subjetiva em arte. Né? E isso a arte contemporânea nos demonstra muito bem. Né? Essa capacidade que os artistas têm de se travestir da sua própria dissolução para conseguir expressar alguma coisa que ainda não tem figura, que ainda não tem imagem e que precisa, de fato, mostrar que ela não tem imagem, não tem figura, para que ela possa ser reconhecida na sua natureza, eu diria, adequada.